Jeremias capítulo 38, verso 4. Momento da palavra, momento de atenção, momento de reflexão. Diz assim o texto bíblico: os príncipes disseram ao rei: este homem deve morrer, pois ao proferir tais palavras, ele afrouxa as mãos dos soldados que ainda estão nessa cidade e as de todo o povo, porque ele não busca o bem-estar deste povo, mas apenas o mal. O rei Zedequias disse: ele está nas vossas mãos, pois o rei não pode fazer nada contra vocês. Então pegaram Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. E desceram Jeremias com cordas na cisterna. Não havia água, senão lama. E Jeremias se atolou na lama. E ouvindo Ebed-Meleque, o etíope, eunuco, que estava na casa do rei, que tinham colocado Jeremias na cisterna, enquanto o rei estava sentado à porta de Benjamim, Ebed-Meleque saiu da casa do rei e lhe falou, dizendo: ó rei, meu senhor, estes homens agiram mal em tudo que fizeram a Jeremias, o profeta, ao lançá-lo na cisterna, no lugar onde se encontra. Ele morrerá de fome, pois já não há pão na cidade. Então o rei deu ordens a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: leve consigo 30 homens e tire Jeremias, o profeta, da cisterna, antes que morra. Ebed-Meleque levou alguns homens com ele e dirigiu-se à casa do rei, pela passagem do tesouro, de onde tomou algumas roupas usadas e trapos velhos, e o desceu a Jeremias na cisterna por meio de cordas. E Ebed-Meleque, o etíope, disse a Jeremias: agora coloque esses trapos velhos e usados sobre os braços, debaixo das cordas. E Jeremias o fez. Então puxaram Jeremias com as cordas e o tiraram da cisterna. E Jeremias permaneceu no átrio da guarda. Amém? Curve a sua cabeça, não desmerecendo a oração do pastor. Pai, estamos nessa noite reunidos na tua casa, na tua presença, para louvar e bendizer o teu santo nome. Pai, continua falando com o teu povo por intermédio da exposição bíblica. Livra todo ladrão de semente do nosso meio, toda distração, tudo aquilo que vem roubar, Senhor, o discernimento da tua palavra que há no nosso meio. Que possamos sair daqui, Senhor, com esse entendimento, Pai, que a tua palavra ela é livre, ou Senhor, aos nossos corações, ou Senhor, para falar, para exortar, para animar, para curar, Senhor. Que o Senhor venha falar com todos que estão aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, preciso de 2 intercessores nessa noite para orar por mim enquanto eu prego. Peço para a irmã Damiana, a irmã Neia, que está em oração. Irmãos, o momento da palavra é um momento onde acontece uma guerra, distrações, pessoas preocupadas, levanta para tomar água, levanta para ir no banheiro. Isso acaba roubando a palavra do nosso coração. Isso se chama ladrão de semente. Então, que todos venham sair daqui com a palavra, o coração. Irmãos, eu sou responsável pelo aquilo que eu falo. Agora eu estou com o costume de gravar as pregações, porque eu sou responsável por aquilo que eu falo, porque eu sei o que Deus me entregou. Então, eu creio que Deus tem uma palavra a cada coração. Essa noite eu quero falar sobre o seguinte tema: o preço por carregar a verdade. O preço por carregar a verdade. Jeremias, sem dúvidas nenhuma, ele é um dos personagens mais mencionados do Antigo Testamento. Jeremias, ele tem muitas histórias onde somos acostumados a pregar. Primeiro temos que entender um pouco da história de Jeremias. Jeremias, ele é filho de Ilquias. Ele era residente de Anatote. Era uma cidade sacerdotal. Então, como costume da época, Jeremias era para ser um sacerdote. Seu pai era um sacerdote.
Mas Deus, ele vem na contramão do costume. E Deus, ele tem urgência em chamar um profeta. E Deus vai chamar Jeremias. Profeta, ela é uma palavra hebraica que significa porta-voz de Deus. Jeremias, ele vai receber esse chamado de Deus para ser profeta. E aqui a gente percebe, para mim, sem dúvidas nenhuma, Cleiton, é um dos chamados mais belos da Bíblia. Deus, ele vai de encontro a Jeremias e dizer para ele: desde o ventre da sua mãe eu te conheci. E aqui a gente percebe, irmãos, que Jeremias, ele significa: o Senhor me nomeou. Aqui a gente percebe que não foi o homem, não foi o pai, não foi a mãe, foi Deus quem nomeou Jeremias. Foi Deus que chamou Jeremias. Logo aprendemos uma rápida lição. Deus, ele sabe a história de cada um, mesmo antes de se iniciar. Deus sabe cada ponto, cada vírgula da sua vida. Deus sabe cada parágrafo, cada continuidade, cada capítulo da sua vida. Porque Deus, ele é o autor da vida. Aqui percebemos então, ele foi chamado para uma tarefa. E essa tarefa de Jeremias seria uma tarefa árdua e uma tarefa difícil. Por isso, Jeremias, ele vai relutar com Deus. Primeiro, Jeremias, ele vai questionar a Deus. Deus, é uma tarefa difícil. Por quê? O ministério profético era diferente, pois ele não era igual o sacerdotal que cuidava do templo. Aqui a gente percebe que Jeremias, ele não sabia a mensagem a qual Deus direcionava ao coração dele. Então, primeiro, era uma tarefa difícil, porque Jeremias, ele não cuidaria das leis já estabelecidas, igual os sacerdotes. Porém, ele cuidaria do presente, ou seja, profeta, ele é responsável pelas profecias futuras da parte de Deus. Então, o primeiro ponto que Jeremias vai questionar a Deus é uma tarefa difícil. Segundo ponto, os tempos eram difíceis. Jeremias, ele vai nascer no tempo do rei Manassés, o rei mais cruel que existia em Judá. Após a morte de Manassés, o seu filho Amon reina em seu lugar. A idolatria se espalhou em Judá, onde a fé e as crenças das pessoas se apegaram aos falsos deuses. Após a morte de Amon, a gente vamos conhecer um dos períodos do avivamento, onde Josias começa a reinar. E nesse reinado de Josias, um dos seus servos vai achar o livro da lei perdido dentro do templo. E ali Josias começa uma reforma dentro do templo do Senhor. E ali ele vai chamar uma profetisa chamada Uda para interpretar a lei. Então, a gente percebe que nesse tempo que o Jeremias foi chamado, era um tempo difícil. O povo estava apegado à idolatria. O povo estava distante de Deus. A política falava mais alta do que os princípios de Deus. Terceiro ponto que Jeremias, ele vai relutar com Deus. Ele estava em dúvida. Por quê? Jeremias, ele vai olhar para as suas próprias fraquezas. E quando ele olha ao seu redor, e olha a sua perversidade e o pecado do povo, Jeremias, ele vai entrar em um conflito. E nesse conflito, ele se sente incapaz. Entenda bem, o ministério nunca será fácil, mas Deus, ele nos dá a garantia que sempre estará conosco.
Se Deus te chamou para cantar, não acha que vai ser mil maravilhas, você vai sentir o peso. Se Deus te chamou para pregar, não acha que vai ser uma tarefa fácil, você vai sentir o peso. Mas se Deus, Ele te chamou, Ele é fiel para estar contigo. Basta sermos fiéis àquilo que Ele nos chamou. Uma vez que aceitamos o chamado, não temos para onde correr. Uma vez que aceitamos o chamado, não adianta tentar fugir de Deus. Porque, pastor, Deus é o nosso maior investidor. Deus, Ele não investe para perder. Deus, Ele confiou uma missão em nossas mãos. E esse mesmo Deus que chama, Ele coloca as palavras na nossa boca. E esse mesmo Deus que nos chama, Ele nos envia recursos para continuar. Esse mesmo Deus que chama, Ele nos prepara diante das circunstâncias difíceis. Jeremias começa a relutar com Deus. Primeiro, ele fala que seria uma tarefa difícil. Segundo, ele vai falar que o tempo era difícil. Terceiro, ele vai falar que estava em dúvida. E quarto, a mensagem era perigosa. Por quê? A mensagem dos profetas do Antigo Testamento, irmãos, não era uma mensagem de diversão. Era uma mensagem que tratava 3 aspectos. Primeiro, pecados do passado. Segundo, responsabilidades do presente e o arrependimento. E terceiro, a esperança do presente. Então, Deus, Ele vai fazer 3 promessas a Jeremias. Primeiro, Deus, Ele vai mostrar para Jeremias a visão de uma vara de amendoeira, que significa que Deus sempre vai estar acordado a velar pela sua palavra. Entenda bem, irmãos, toda palavra que é responsabilidade de Deus, Ele está acordada para velar pela palavra. Se Deus falou, está falado. Se Deus decretou, está decretado. Deus, Ele não é homem para mentir. Segunda promessa que Deus vai anunciar a Jeremias. Ele vai mostrar para Jeremias uma panela de fogo. E essa panela de fogo significa que Deus estava vindo. E diante disso, Deus estava anunciando a Jeremias o seu juízo. Eu estou para vir, para destruir essa cidade. Terceira promessa e visão que Deus ele mostra para Jeremias. Uma cidade e um muro que se aplica que Deus, Ele protege o profeta. Entenda bem, o mesmo Deus que te chama, Ele te protege dos perigos. O mesmo Deus que te chamou para o ministério, é o Deus que se encarrega pela sua segurança. Porque a Bíblia diz que o guarda de Israel, ele não tosqueneja e nem dorme. O guarda de Israel, irmão, ele nos protege de todo mal. E aqui a gente percebe que a história de Jeremias ela começa. E do capítulo 2 até o capítulo 25, a gente vai ver, irmãos, que a história de Jeremias ela se resume em 3 palavras: julgamento, esperança e arrependimento. Do capítulo 2 ao capítulo 25, a história de Jeremias ela começa a desenvolver embaixo de provações. E essas provações vai fazer o profeta entrar em crise. E aqui que é o nosso problema. A gente acha que o ministério é um parque de diversões. A gente acha que o ministério é um mar de rosas. Mas, irmão, eu preciso te apresentar que o ministério, ele sempre haverá provações. E provações só serve para uma coisa: nos ensinar a ser forte, nos ensinar a resistir, nos ensinar a crer mais num Deus que nos chamou. E diante disso, Jeremias, ele entra numa crise existencial. Todos nós passamos por esses momentos, porque Deus, eu sou incapaz,
eu sou o menor, eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei cantar. Mas entenda, irmãos, é nesses questionamentos que a gente começa a entrar num estado de incredulidade. E o estado de incredulidade de Jeremias foi tão grande que ele vai chegar em Deus a ponto de colocar Deus na parede e dizer: Senhor, por que os ímpios prosperam e eu não? Todos nós passamos por essa fase. Quando a prova vem, quando o deserto chega, quando a necessidade bate na porta, a gente começa a questionar Deus. Deus, por que o ímpio prospera e eu não? Todo ministério haverá crises. Mas isso não significa que Deus nos abandonou, que Deus virou as costas para nós. Jeremias, ele vai ser responsável por carregar essa verdade. Verdade, irmãos, que gera preços na vida. Verdade que gera abandonos. Verdade que gera aflições. E é justamente por carregarmos a verdade que vamos sofrer retaliações, provações e dificuldades. Jeremias começa a experimentar no seu ministério o preço por carregar a verdade. E aqui eu quero abrir um leque para você. O preço por carregar a verdade é grande. O preço por carregar a verdade é dolorido. Jeremias começa a experimentar algumas coisas. E o preço por carregar a verdade, ele vai nos fazer um questionamento. Qual preço é esse, diácono Emerson? Primeiro preço, rejeição e perseguição. Jeremias, ele foi rejeitado e perseguido pelo povo de Judá, incluindo os líderes religiosos, incluindo os líderes políticos. Eles não queriam ouvir a sua mensagem, porque a mensagem de Jeremias era de julgamento, era uma mensagem de arrependimento. Então, quando abrimos nossa Bíblia em Jeremias capítulo 11, do verso 18 ao 23, a gente vai ver que Jeremias, ele começa a sofrer rejeição e perseguição por carregar a verdade. Segundo preço que Jeremias, ele vai sofrer por carregar a verdade: falta de apoio da família. A família de Jeremias não apoiou em sua missão profética. Jeremias, no seu capítulo 12, no verso 6, a gente vai ver que a sua própria família não vai apoiar. E aqui a gente percebe que a verdade, ela tem os seus preços. Terceiro preço que Jeremias vai sofrer: falta de recursos. Jeremias, ele vai sofrer falta de recursos. Qual o preço por carregar a verdade? Isolamento e solidão. Vamos ver no capítulo 15, no verso 17, Jeremias isolado, sozinho. Tudo por causa da verdade. Aí eu te pergunto, vale a pena carregar a verdade? Jeremias, ele começa a sofrer desânimo e desespero. Quando lemos no capítulo 15, do verso 10 ao 21, Jeremias está desesperado, Jeremias está desanimado. E aqui a gente vê, irmãos, tudo por causa da verdade. Jeremias, por carregar a verdade, ele não vai ter apoio dos líderes religiosos. Vamos ver que os líderes religiosos, eles não consideravam Jeremias um profeta, e sim um falso profeta. Jeremias, irmão, por carregar a verdade, ele vai se sentir um inútil. Quando lemos o verso 10 do capítulo 15, ele vai ver que se sentiu inútil em alguns momentos da sua vida. O preço por carregar a verdade vai ser ameaças de morte. Jeremias, no capítulo 38, do verso 1 ao 6, Jeremias vai ser ameaçado de morte por carregar a verdade. Diante de tudo isso, Jeremias experimenta dor e sofrimento.
O emocional de Jeremias estava totalmente destruído. Jeremias, ele não podia, irmãos, parar aquilo que ele já tinha começado. E quando ele pensou em parar, ele vai dizer: há um fogo que queima dentro de mim, que não me faz parar. Aí eu te pergunto, vale a pena carregar a verdade? Vale a pena cantar a verdade? Vale a pena liderar por verdade? Você está pronto para sofrer tudo isso? Não pense você que você vai ter amigos. Não pense você que você vai receber aplausos. Não pensa você que a sua casa vai estar cheia. Tudo por causa da verdade. E a mensagem de verdade, irmãos, gera revolta em quem é de mentira. Jesus, ele vai nos alertar. A verdade dói, mas ela liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E nesta noite eu venho embaixo dessa verdade te dizer: doa o que doer, não canse, não cesse de pregar, de cantar, de ser de verdade. Porque hoje muitos estão negociando a verdade. E o texto ao qual lemos, aqui eu começo a pregar, se inicia com um questionamento. Irmão Eduardo, os homens vão chegar no rei e dizer: este profeta não está preocupado com o bem-estar do povo. E sabe qual é o problema da atualidade? Muitos pregam bem-estar. Porque bem-estar te traz aplauso. Bem-estar te traz amigo. Bem-estar te traz bajulação. Bem-estar, você recebe presentes. Bem-estar, a sua conta está lá em cima. Mas o preço por carregar a verdade é apenas um. Vão te jogar na cisterna. Vão te abandonar. Vão te esquecer. Vão te cancelar. Porque o seu compromisso não é com o homem, é com Deus. Aí eu te pergunto, vale a pena ser esquecido? É justamente quando achamos que é o nosso fim que Deus vai agir. A verdade só atinge quem é de verdade, irmãos. A verdade, ela só abraça quem é de verdade. E quem é de verdade reconhece: essa palavra é para mim. Eu preciso mudar. Eu preciso me arrepender. Jeremias era um homem de oração. Jeremias era um homem que tinha compromisso com Deus. Mas jogaram ele na cisterna. Tudo por causa da verdade. E às vezes a gente questiona Deus. Deus, por quê? O irmão me olhou torto. Porque o irmão fala diferente comigo. Irmão, a verdade, ela dói. Não ache você que o seu compromisso é com o homem. E esse é o nosso maior problema. A gente quer se dar bem com todo mundo. Mas, irmão, não dá para você vestir máscara 24 horas. Não mude para agradar as pessoas. A verdade é só uma. E é essa verdade que vai nos levar para o céu. E a verdade ainda é absoluta. É tempo de se arrependermos dos maus caminhos. É tempo de se convertermos ao Senhor. Essa era a mensagem que Jeremias anunciava. Jeremias pregou a mesma mensagem em mais de 20 anos.
E o resultado foi esse. Lançaram ele na cisterna. Talvez você chegou no tempo da sua vida que te lançaram na cisterna. Você está sem recurso, te esgotaram, você não tem ajuda, você está atolado na lama e você questiona Deus. O porquê eu fui aceitar o chamado. Mas entenda, irmãos, é justamente quando achamos que é o nosso fim, tem alguém nos vendo, tem alguém nos enxergando, tem alguém contemplando e dizendo: é homem de Deus, é profeta de Deus. Ei, não é tempo de parar, não é tempo de questionar. A cisterna não é o seu fim. A cisterna não é o final da sua trajetória. Deus chama e Deus responsabiliza pelo cuidado dos teus. Ah, papai. O nosso problema é esse, pastor. A gente tem amnésia. A gente esquece que Deus, Ele vela pelos seus. Talvez você entrou em um questionamento: Senhor, eu estou sozinho, eu estou na lama, estou na cisterna, me esqueceram. Mas entenda, aquele que tem na palma das mãos dele a sua história não te esqueceu. A sua história não está paralisada. A sua história não tem um ponto final. A sua história tem continuidade. Quando Jeremias achou que era o fim dele, isso me encanta, porque é nas situações improváveis da nossa vida que Deus usa, Cleito, pessoas imagináveis. É nas situações mais improváveis da nossa vida, Deus, Ele vai usar pessoas inimagináveis para nos ajudar. O texto ao qual lemos, ele diz: havia um servo do rei, chamado Ebed-Meleque, o etíope. E ele vai prestar relatório ao rei, dizendo: esses homens fizeram mal para o profeta. Esses homens são de mentira. E o servo, irmãos, ele vai prestar esse relatório ao rei. E o rei vai dizer ao servo: vai lá e tira Jeremias da cisterna. Entenda bem, a palavra Ebed-Meleque é uma palavra que vem do seu original, que significa servo do rei. Entenda bem, Deus tem servos dele trabalhando ao seu favor. Deus tem pessoas que não têm cargo, não tem título, não prega, não faz nada, mas é servo do rei e tem moral com ele e ele conhece. Quem disse que é seu fim? Já deram o ultimato. Já jogaram na cisterna. Já falaram: é o fim da história. Mas Deus, Ele tem servos que trabalham ao favor dEle. E quem presta relatório ao rei tem moral com Ele. E o decreto do rei vai lá e tira da cisterna. Ei, eu vim aqui nessa noite te dizer: Deus vai usar uma pessoa inimaginável para te tirar dessa situação improvável que você está.
Você está se enxergando sem saída, sem solução. Você está cercado, você está atolado na lama. Mas entenda, o socorro vem do alto. O socorro vem do alto. Esse socorro não falha. Aleluia. É justamente quando estamos sem recurso que Deus nos esgota, que Ele mostra que é o Deus que nos salva. Aleluia. Se for necessário Deus te esgotar, Ele vai te esgotar, mas Ele vai te mostrar que Ele é o Deus que nos socorre. Não é com a força do nosso braço, não é do nosso jeito, não é do nosso método, não é da nossa estratégia, mas é do alto que vai vir a saída. Aí você entrou dizendo, eu vou parar. Deus falou, não vai. Uma vez aceito, não tem para onde correr, Jeremias. Senhor, eu estou sem família, mas você tem uma família na fé. Senhor, eu estou sem recurso, eu sou o pão da vida. Senhor, os inimigos me cercam, eu sou um general que nunca perdeu batalha. Senhor, a porta é estreita, mas não se problema, eu sou o Deus que te dará escape. Aleluia! A sua história não acabou. Continue no propósito. Aleluia! Continue cantando, continue pregando, continue liderando, continue dirigindo. Não pare. Aleluia! Ah, Senhor. Oh, Espírito da verdade. Deus, Ele preserva a vida do profeta. Deus, Ele dá liberdade de escolha para ele escolher um lugar. Deus usa o profeta para apoiar Gedalias. Deus dá oportunidade para Jeremias ministrar novamente. Deus anuncia uma profecia de restauração. Ei, o seu fim não é a cisterna, a sua história continua, porque é Deus que tem ela na palma da mão. Aleluia. Você entrou aqui querendo parar. Senhor, eu não aguento mais lutar pela minha casa, lute. Eu que te entreguei esse propósito. Senhor, eu não aguento mais lutar pela causa tal. Continue, Deus que entregou. Continue carregando a verdade. Continue vivendo na verdade. O seu fim não é a cisterna. Aleluia. Eu trago essa palavra para almas nesta noite cansadas. Ah, quantas almas cansadas eu sinto nesta noite, oh Espírito da verdade. Oh, Espírito do refrigério, refrigera a nossa alma. Aleluia, Espírito da verdade. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Se coloque de pé nesta noite.